Olá pessoal, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom meu irmão, Shalom a todos que fazem parte da comunidade da Techuvá, o povo que faz retorno às suas origens. Nós somos o povo da Techuvá, nós somos o povo que resolvemos voltar a praticar os mandamentos do Eterno. Esse é o nosso segmento, essa é a nossa afirmação, esse é o nosso propósito, seguir os mandamentos que foram dados a Moshe e planificados ou ensinados de uma maneira mais prática por Yeshua HaMashiach. Então, Shabbat Shalom a todos. Hoje é sábado, então hoje é dia de Parashá. E a Parashá de hoje é a Parashá Toledot. Toledot, que significa geração, descendentes, porque se trata dos filhos de Yitzhak. Mas aqui, especificamente, podemos dizer que Toledot é filhos, porque a Parashá ela fala apenas de dois personagens e de seus atos, que são Jacó e Esaú. Os gêmeos de Rivka, que lutavam desde o seu útero, assim os sábios explicam. A Parashá, ela começa no capítulo 25 de Bereshit, no verso 19. A última nós paramos no verso 18. A partir do verso 19 já é a Parashá Toledot. E Gênesis 25, 19 a 28, 9. Vamos fazer uma dissertação e depois nós vamos para os textos da Torá, correto? A Parashá, ela vai relatar como foi a infância, desses dois personagens até a sua fase adulta, como se desenrolou, a vida, e a gente aprende muito com esses dois personagens, tirando proveito de seus atos, seus acertos e seus erros. Então nós vamos aprender muito com a palavra do Eterno, porque ela é viva e é eficaz, e ela dá entendimento ao homem, dá sabedoria, transforma o tolo em um sábio. Os gêmeos diferentes, ter um filho a quem eles pudessem ensinar e educar para tornar um verdadeiro servo de Hashem. Ou seja, ter gêmeos é bem diferente de ter um filho. Eram dois em vez de um. Este era o maior anseio e a prece de Yitzhak e Rivka. Durante muitos longos anos, Rivka estava casada com Yitzhak há 20 anos, porém ainda não tinha filhos. Eles então visitaram o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão elevou Yitzhak sobre o altar. Ambos, Yitzhak e Rivka, oraram. Yitzhak rezou: Elohim, faça com que os filhos que me darás nasçam desta virtuosa mulher. Rivka rezou: Hashem, faz com que os filhos que me concederás sejam deste tzadik, Yitzhak. A oração de Yitzhak foi aceita e Rivka engravidou. Agora, finalmente, Rivka teria um filho durante a gravidez. Rivka tinha dores de tal intensidade que pensava que certamente iria morrer. Sentia como se
duas forças travassem batalha em seu útero, tentando matar uma a outra. Ao passar por uma casa de estudos ou de orações, sentia movimentos, né, intensos ou internos, né, naquela direção. Ao passar por um templo de idolatria, havia outro movimento, desta vez nesta outra direção. Apesar de Jacó e Esaú estarem no útero de Rivca e ainda não possuírem mentes próprias, suas inclinações naturais já se manifestavam mesmo antes do nascimento. Confusa, Rivca perguntou às outras mulheres: vocês já sentiram algo parecido quando estavam grávidas? Não, retrucaram. Por isso, foi consultar Shem, o filho de Noa, ele ainda estava vivo, e profeta de Hashem. Ele perguntou: pode me dizer por que sofro dores tão fortes? Gente, isso não está nas escrituras sagradas, tá? Isso é pensamento dos sábios, isso você pode encontrar num Talmud. Então Rivca pergunta a Shem, o filho de Noa: por que sinto dores tão fortes? O profeta respondeu em nome de Hashem: não temas, explicou ele. Hashem me disse que te revelasse os futuros acontecimentos, mas que tu não poderás contar a nenhuma pessoa. Estás carregando gêmeos em teu ventre. Serás a mãe de grandes povos. Tu os carregas juntos, mas, uma vez nascido, nem o mundo inteiro poderá abrigá-los em paz. Como esperas que coexistam em teu ventre? Se depois que eles nascerem, eles vão guerrear, como é que dentro do ventre você quer que eles tenham paz? Então, a coisa já começava lá dentro. Jacó, o sábio, e Esaú, o caçador. Até completarem 13 anos, a diferença entre Jacó e Esaú não era aparente. Ambos foram ensinados pelo pai Isaac e seu avô Hashem, ou seu avô Abraham. Quando cresceram, o pai também mandou-os estudar na Yeshiva de Shem, na escola de Shem, e de Ever. Essa Yeshiva havia sido fundada pelo Tzadik Shem, filho de Noa, junto com seu bisneto Ever. Transmitia aos alunos o conhecimento de Torá, que Adão tinha. Ao atingir a idade de 13 anos, tornou-se evidente que estabeleceram diferentes objetivos na vida. Os arbustos de mirta e espinhos crescem lado a lado. Quando ainda não se desenvolveram e são tenros, parecem ser de espécie idênticas. Mas uma vez que crescem e amadurecem, a diferença entre eles torna-se patente. Um produz ramos que exalam um doce aroma, e o outro apenas espinhos. Então vamos para o texto na Torá. Gênesis 25, a partir do verso 19. E estas são as gerações de Isaac. Como eu disse a você, a Parashá Toledot. Então, Toledot quer dizer gerações, filhos, né? Descendência. Filho de Abraham, Abraham gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rivca, filha de Betuel, arameu de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu. E Isaac orou
insistentemente a Adonai, né? a Hashem, por sua mulher, porquanto era estéril. E Adonai ouviu as suas orações, e Rívca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar a Adonai. E Adonai lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas. Se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Veja que o Eterno, ele já determina o que vai acontecer, né? Para os sábios, quem falou isso foi o Eterno, falou pela boca de Shem, né? Mas a gente vê aqui que o Eterno já determinou que o maior serviria ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú, peludo, ou vem de Esav, né? Vem de vermelho, por aí. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, de Esav. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. Aqui a tradução diz suplantador. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O nome Jacó, ele foi dado depois do seu nascimento, né? Por quê? Porque como ele sai com a mão agarrada ao calcanhar de Esav, a letrinha Yud no hebraico significa mão, né? Ekov, oportunidade, ou seja, a mão que agarra a oportunidade. E no decorrer das próximas paraxás, nós vamos ver isso claramente, né? Jacó agarrando as suas oportunidades. Então, essa ideia que Jacó significa trapaceiro, ladrão, usurpador, suplantador, né? Esqueça essa ideia, porque Jacó já é um nome paganizado. Foi uma transliteração horrível que fizeram, feia, né? Não tem nada, o nome dele era Yaakov, né? A mão que agarra a oportunidade. Esse é o significado real do nome do filho de Isaac, o pai das 12 tribos. Tá? Esqueça esse nome Jacó e o seu significado, né, pagão. Jacó nunca foi ladrão, Jacó nunca foi trapaceiro. Tá? Ele agarrava as oportunidades. E a gente vai ver isso no decorrer das paraxás. E cresceram, por isso, né, e era Isaac, né, ainda no 26, e era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Ou seja, passou 20 anos, ele casou com 40, depois de 20 anos ele teve os filhos. E cresceram os meninos, e Esav foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esav, porque a caça era de seu gosto, mas Rívca amava a Jacó. E Jacó cozera um cozido, um guisado, e veio Esaú, ou Esav, do campo, e estava ele cansado. Eu vou ler os textos, e depois a gente vai desenrolar como é que isso aconteceu na visão dos sábios. É muito interessante essa história. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esav: eis que estou a ponto de morrer.
para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Naquele tempo, existia esse mandamento que o filho mais velho ele teria 2 partes na herança do pai. Ou seja, se uma pessoa tivesse 5 filhos, ela ia dividir a sua herança em 6 partes, porque 2 partes seria para o primogênito. Mas aqui me parece que sabe, herdaria tudo, que foi o caso de Jacó, no final. Então, era lícito também naquela época vender a sua primogenitura. O cara não quer esperar, o outro irmão pode comprar, toma minha primogenitura, vende, e eu me mando logo, pego minha herança, vou embora. Foi mais ou menos o que aconteceu lá nos escritos Nazarim, com aquele filho mais novo, pai, dá-me minha herança, mais ou menos isso. Ele quis logo antes. Então foi o caso de Esaú aqui, só que Esaú vendeu por um prato de comida. Agora, por quê? Como é que esse cara chega tão cansado assim a ponto de vender sua primogenitura? O que é que ele estava fazendo para estar tão cansado? Então disse Jacó, versículo 33, jura-me hoje? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá, apareceu-lhe o Adonai e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Bom, aqui a gente está partindo já para um assunto. Então vamos comentar lá a diferença entre os irmãos, porque existia uma diferença. O gêmeo menor, Jacó, seguiu a carreira de estudos da Torá, o qual buscou até o fim de seus dias. Passava o dia todo dedicado aos estudos e esforçava-se para cumprir os ensinamentos de seus pais e mestres. Não houve ninguém que labutou a Torá tão diligentemente quanto Jacó. Não se moveu da casa de estudos. Esaú, no entanto, não estava interessado em aprender. Quando ficou mais velho, escapava da yeshivá, da escola, perambulando pelo campo e florestas e caçando animais. Ele não apenas capturava animais, mas também enganava pessoas com sua língua afiada e locaz. Sua astúcia e lábia eram famosas. E quando o juiz local não conseguia extrair uma confissão de algum criminoso, costumava chamar Esaú para ajudá-lo. Imagina, era tipo o promotor, promotor de acusação. O juiz perguntava ao criminoso: por que cometeu este assassinato? Sou inocente, protestava o acusado. Não matei ninguém. Esaú era chamado. Então ele inquiria o acusado. Que arma você usou? Espada, lança ou faca? Pego de surpresa, o assassino admitia a verdade. A um ladrão. Esaú dizia: não estou indagando sobre você. Diga-me apenas o nome de seu cúmplice. Aquelas, como o repórter faz, quando tem cara que tem uma lábia muito boa. O ladrão traía seu comparsa, ou seja, é a delação premiada. E assim era finalmente preso na sua própria armadilha.
Muitas vezes, quando um hóspede deixava a casa de Avraham e Isaac, Esaú o seguia. Quando se encontrava a sós com o hóspede nas montanhas ou nos bosques, matava-o e roubava-lhe seu dinheiro. O cara era peça ruim, né? Assim é a concepção dos sábios, tá? Enquanto Abraão estava vivo, até que Esaú tivesse 15 anos, esse disfarçava sua verdadeira natureza. Abraão deixou este mundo acreditando que Esaú era justo e reto. Esaú se esforçou para mostrar ao próprio pai Isaac uma imagem de indivíduo temente a Elohim, a Adonai, e cumpridor da mitzvot. Esaú lembrava-se de algo que ouvia ao passar pela casa de estudos e mencionava o assunto. A sua maneira era capaz, né, de enganar o próprio pai. Uma das artimanhas de Esaú era perguntar ao pai questões detalhadas acerca da observância das mitzvot, os mandamentos. Pai, tem um problema, declarava. Qual é? Meu filho, perguntava Isaac. Como se separa o dízimo do sal ou da palha? Com esta pergunta, Esaú queria demonstrar falsamente que cumpria as mitzvot num nível muito mais elevado do que o exigido, pois não é necessário, né, separar o dízimo de sal ou palha. Ou seja, isso a gente vê hoje, né, nos templos evangélicos, né, essa turma que prega ali, tenta demonstrar aquela santidade, né, mas quando a gente se aproxima do cara, vê que o cara tem pés de barro, né? Mas ali, quando está pregando, né, aquela eloquência, né, e tenta demonstrar que é cumpridor de todos os mandamentos, não sabe nem para onde é que vai, não sabe nem o que é pecado, né, porque cristão não sabe nem o que é pecado. A mesma coisa era Esaú, né, diante das pessoas. Esaú pronunciava com os lábios o oposto do que pensava no íntimo do seu coração. Seu nome Esaú significa, ele é tão falso. Assim, vermelho, né? Vermelho, peludo, né? Mas eu acho que numa gíria, né? Oi, Esaú, né? Ele é tão falso. O que matou o sábio, né? Tá, me perdi um pouco aqui. A que pode Esaú ser comparado? Fazer uma comparação aí. Esaú é comparado ao quê? É como um ladrão que passou por um sábio na rua. O ladrão matou o sábio, pegou seu talite, que ninguém sabe o que é talite, né? É uma vestimenta, envolveu-se nele e entrou na sinagoga fingindo ser um homem virtuoso. Assim, Esaú escondeu sua perversidade e enganou a todos, fazendo-os acreditar que era realmente justo. Havia só uma mitzvot, ou uma mitzvah, que Esaú observava cuidadosamente. Honra teu pai. Todos os dias, quando ia para o campo caçar, trazia para casa carnes deliciosas para seu pai Isaac. O próprio Esaú sempre servia pessoalmente a carne. Antes de entrar no quarto do pai, tirava as roupas de caça e vestia as melhores roupas como se fosse servir a um rei. Há uma coisa boa que podemos aprender do perverso Esaú: o quanto devemos honrar nossos pais. Rabi Shimon ben Gamaliel disse: toda a minha vida esforcei-me em cumprir a mitzvah de servir a meu pai, mas não atingi sequer 1/100º do grau de Esaú no cumprimento dessa mitzvah. A gente vai aprender uma coisa muito boa aqui com ele. Quando servia meu pai, usava roupas manchadas. E antes de sair de casa,
trocava de roupa, para parecer apresentável em público. Esaú, contudo, vestia-se com trajes reais antes de servir ao pai, dizendo: não é compatível com a honra de meu pai que eu o sirva vestido com algo inferior a trajes reais. Ninguém no mundo honrou o pai tanto quanto Esaú o fez. Assim dizem os sábios. Yitzhak e Rivka eram juntos. Agora vamos falar um pouquinho de Esaú. Todos compreenderam que Yitzhak e Rivka eram tzadikim, especiais, que outros estrangeiros já haviam recebido a proteção do rei. Deste modo, Hashem tomou Yitzhak, famoso no mundo inteiro. Todos ouviram também falar de Yitzhak porque ele se tornou fabulosamente rico na terra dos Filistim. Como isto aconteceu? Durante o tempo em que Yitzhak viveu com os Filistins, semeou campos. Quando chegou o tempo da colheita, chegou a safra e a mediu. Pronto, aqui nós chegamos, no texto que paramos lá nas Escrituras. Verso 3. Verso 2. E apareceu-lhe Adonai e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio desta serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Porque hoje o tal do cristão, do evangélico, do católico, eu vou falar assim, porque é o segmento que segue a Bíblia, porque as outras religiões nem tanto, não guarda os mandamentos que Abraão guardava. Por quê? Pô, se Abraão guardou os mandamentos do Eterno, por que a mim não cabe eu guardar? Eu sou melhor do que Abraão? Foi posto a mim uma maneira mais fácil de eu chegar ao Eterno do que guardando mandamentos? O Eterno mudou? Ele mentiu quando ele disse que não muda? Questione tudo isso, raciocine, e saia de dentro do paganismo. Um conselho que eu lhe dou. Vamos continuar. Versículo 6. Assim habitou Yitzhak em Guerá, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Ou seja, ele foi no mesmo caminho do pai. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele: não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rivka, porque ela era muito formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Yitzhak estava brincando com Rivka, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Yitzhak e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Yitzhak: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Veja que era um delito isso. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Yitzhak naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque Adonai o abençoava.
E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e chamaram ali o poço de águas vivas. Depois eu vou dar os nomes verdadeiros desses poços no final da Paraxá, que tem um estudo bastante interessante. Tem praticamente uma midrash aí, uma profecia em relação a esses poços. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Sequer, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitná. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Rehobote. E disse: porque agora nos alargou Adonai e cresceram nesta terra. Depois subiu dali a Beer-sheva. E apareceu-lhe o Adonai, Elohim, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Elohim de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome de Adonai, de Hashem, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azorrat, Ahuzat, seu amigo, e ficou príncipe de seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que Elohim é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito de Adonai. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E achando Shibá, por isso é o nome daquela cidade, Beer-sheva, até o dia de hoje. E chamou Shibá. Ora, sendo Esaú da idade, da idade de 40 anos, tomou por mulher Irudite, filha de Beri, Itita, e a Basemate, filha de Elon, o Itita. E estas foram para Isaque e Rivca uma amargura de roar. Nas Bíblias modernas trazem amargura de espírito, como a palavra espírito não existe, vem a palavra original, roar, que
quer dizer mover, foi um mover amargo, né? Ou seja, um sentimento amargo. Capítulo 27. E aconteceu que, como Yitzhak envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Eu vou ler todo o texto, tá? E depois a gente vai comentar sobre eles. Fica melhor assim. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Ou seja, Isaac queria que Esaú fosse merecedor dessas bênçãos. Tá? E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha nefesh te abençoe antes que morra, minha alma. Em lugar nenhum nessas escrituras você vai ver a palavra espírito. Você vai ver a palavra nefesh. Quando aparece a palavra, quando se trata de ser humano, né, a palavra que vem é nefesh. Jamais espírito. Espírito é uma palavra helenista, grego-romana. Não existe essa palavra no hebraico. E Rivka escutou quando Yitzhak falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rivka a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face de Adonai, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que te mando. Alguém acha que Rivka pecou e errou aqui, né? Mas ela sabia da profecia, né? Então, há quem diga que ela tomou a frente de Adonai, há quem diga que ela foi movida por Adonai em fazer isso. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Para o cara comer 2 cabritos é parada, viu? O caba come, né? O homem come 2 cabritos, não como nem uma coxa do cabrito. Primeiro que eu nem gosto de cabrito, né? Eu nem gosto. Eu como o boi e olhe lá, galinha, um boi e olhe lá. Mais nada, nenhuma outra carne, um peixe que se descama. Não como comida que não seja kasherut, que não seja kasher, apropriada. Esse mandamento eu aprendi a cumprir para ter saúde, paz e vida longa. Versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rivka, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Como é que vai ser esse negócio? Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei eu sobre minha maldição, e não bênção. Sobre minha maldição, não bênção. Aí, por conta disso, acham que a Jacó, né, é enganador. Não, está enganando. Ele está tomando posse daquilo que ele comprou. Ele comprou a primogenitura. Era dele por direito agora. Quem mandou vender? Quem mandou Esaú vender a primogenitura? E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. E vai e trazemos. E foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rivka os vestidos de gala de Esaú. Esses vestidos de gala de Esaú, depois a gente vai saber o que é. O seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor.
de gala, vestido real. Né? É assim, né? Nós temos nas Sagradas Escrituras, né, quatro maneiras de estudar as Escrituras. Né? E aí, aqui é quando a gente compreende isso. Né? Porque a primeira maneira, né, o nível, digamos assim, um nível mais leve, né, o primeiro nível de se estudar as Escrituras é a pechar. Né? Pechar. Que é você ler o que está escrito. Né? E entende o que está escrito. Que, se a gente parasse por aqui, a gente ia entender, pô, como botou um vestido. Mesmo. Aí vamos lá. Aí depois vem a remesh. Né? Remesh. Que é as parábolas. Algo que está contido no contexto. O que ele quer dizer ali? É o que a gente vai ver mais na frente, em relação aos poços. E depois vem a drachar. Né? A drachar são símbolos, né? Digamos assim, o Apocalipse, a simbologia. Né? Precisa saber de profecia para poder entender isso. Né? A drachá, no caso, drachá. Né? E depois, o último estágio, né, o mais elevado, é o sodê. Sodê, né, que é o que está escondido dentro do texto. Né, que tá, assim, é preciso ter a intervenção do Eterno, né, para descobrir o que está ali dentro. Isso envolve tanto esse estudo, né, como a gemátria. Ou você tem uma revelação direta do Eterno, né, ou você vai estudar gemátria para saber o que está ali dentro daquele texto. Né. Você vai fazer a contagem das letras, vai tirar a raiz de cada palavra, né, e vai fazer... Né, não é numerologia, né, não é numerologia, é o selo do Eterno dentro do texto. É por isso que Yeshua disse assim, a Torá de o salmista diz assim, a Torá do Eterno ela é perfeita, ela torna o tolo em sábio. E Yeshua diz assim, a Torá do Eterno, ela não passa, ela é eterna. Pode passar o céu e a terra, mas a Torá não passa. É por conta desses selos que num estudo mais para frente a gente pode comentar sobre isso. Entendeu? Então, esses estudos, esses 4 estágios, esses 4 níveis de estudo das Escrituras Sagradas, da Torá, ele chama-se de pardes. Tá? Pardes. Então, nós vamos mesclar, né, esses estudos aqui, esses níveis. E quando eu falar aqui, quando a gente for entender o que traje de gala é esse, a gente vai entrar em outro nível ali para poder entender que traje é esse, de que se trata esse traje de gala. Né? Vamos continuar. Versículo 15. Né? E tomou Rivka os vestidos de gala de Esávin, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu-os a Iacov, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Você lembra que antes eu falei que Esav, ele vestia vestes reais para se apresentar ao pai. Está aqui, está na Torá. Né? Ela vestiu Iacov com as vestes reais que Esav usava para entrar na tenda do seu pai. Servir ao seu pai. Aprenda. Você tem que honrar o seu pai, você tem que honrar sua mãe. O que mais tem aí jovem hoje sendo ceifados por Satã? Porque esses jovens não honram pai e mãe. Aí, o que é honrar? O que é honrar? Honrar é obedecer. Filho, chega de 10 horas em casa, aí você chega de meia-noite, você já desonrou seu pai. Você não levou em conta o ensinamento do seu pai. Desonrou, não vale nada a palavra do seu pai. O mandamento dele, a ordem dele, né? Ou da sua mãe. Né?
pais e mães hoje também são, sabe, né? Não são mais como eu fui criado. Meu pai dizia 10 horas em casa. 10 e 1 não entrava mais. Se entra, recebia, né, umas boas lições. Mas não, os filhos hoje estão nem aí. Esse mandamento, né, esses ensinamentos foram tirados das escolas. As escolas ensinam outras coisas, né? Eu vou exemplificar em uma palavra só: promiscuidade. É o que as escolas ensinam hoje. O conhecimento que você adquire nas escolas é promiscuidade, só. Porque educação você tem em berço. Pai e mãe é quem dá educação. Conhecimento é outra coisa. A escola não dá educação, a escola dá conhecimento. Mas, infelizmente, as escolas de hoje estão, né, partindo para o mal. Né? E isso é uma coisa evidente na vida de Esaú. Né? Os sábios dizem, né, que quanto maior o homem é, mais conceituoso o homem é, mais inteligente, né, mais, digamos assim, grande o homem é, mais tendência ele tem para o mal. Imagina. Ou seja, os sábios, eles são humildes. A humildade é que torna o homem sábio. Então, quanto mais prepotente o homem é, mais tendência ele tem para o mal. Isso a gente vê bastante por aí. Versículo 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse, ou seja, ela pegou a pele do animal e cobriu o pescoço e os braços, né, de Jacó, para quando o pai apalpar, ter pelo. O cara era cabeludo, imagina. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse, disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes, levanta-te agora e assenta-te e come a minha caça, para que a tua nefesh me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse, porque assim, quase que Jacó, né, se denuncia. Porque Adonai, teu Elohim, mandou a caça ao meu encontro, mandou, né, a presa ao meu encontro. Esaú nunca usava essa palavra, né, Adonai, Elohim, nunca se trata, né. E aí, e disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpe. O velho cego, né, já estava desconfiado. Meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas. Foi um feito, né? Fantasiou o cara. Como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, sou eu. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha nefesh te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-te e o beijou. Então sentiu o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Adonai abençoou. Assim, pois, te dei Elohim do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e nações,
se curvem a ti, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. É tão importante que um pai fale isso para um filho. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença. Imagina a cena. Acabava de sair da presença de Jacó, seu pai veio, Esaú, né? Assim que Jacó saiu da presença de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, né? Veio da sua caça, né? Assim, um entra por uma porta, um sai por uma porta e o outro entra pela outra, né? E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua nefes. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. O cara estava tão assim, né, desesperado para ser abençoado, que dessa vez ele esqueceu, né, de vestir as vestes reais, talvez, ou então deu tempo Jacó tirar as vestes, botar lá, e ele foi lá e pegou o vestido de novo, né? Mais ou menos isso. Deve ter acontecido isso. A dizer assim que na mesma hora que um saiu, o outro entrou, é força de expressão, né? Então estremeceu Isaac de um tal estranhamento muito grande e disse, imagina, eu estou no versículo 33 aqui, né? Imagina, né? Assim, Isaac nunca tinha tremido tanto como tremeu agora, né? Ou seja, nem quando ele ia ser abatido pelo pai Abraão lá no altar, né? Ele tremeu tanto como tremeu agora. Ele deve ter imaginado, né? Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo, antes que... vai nem fome tinha mais. Antes que tu viesse e abençoei-o, e ele será bendito. Acabou, abençoou, acabou. Esaú, ouvindo essas palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. Ou seja, não é enganador, não é suplantador. O cara que aproveita a oportunidade. Oportunista. Oportunista é uma coisa, enganador é outra. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo, eis que tenho posto por Senhor sobre ti e todos os seus irmãos, lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te rebelares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Isso é muito importante. Tá? Ele está dizendo aqui que Esaú, ele só vai poder retomar essas bênçãos se Jacó deixasse de cumprir a Torá. Aí as bênçãos seriam devolvidas a Esaú. E ele poderia vingar-se, né?
E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse ao seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rivca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se aqueça do que lhe fizeste. Se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rivca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, o Etita, como estas são das filhas desta terra, para que me serviria a vida? Capítulo 28. E Isaac chamou a Jacó, e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Quenã, depois lá, Manré ou outro lá, que eu esqueci o nome agora. Levanta-te e vai a Padan Aram, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher nas filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Elohim Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tua peregrinação, que Elohim te deu a Abraão. Assim despediu a Isaac e a Jacó, o qual se foi a Padan Aram, e Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rivca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoar a Jacó e o enviar a Padan Aram para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Quenã, e que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padan Aram. Vendo também Esaú que as filhas de Quenã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Mahalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naibote. Ismael, o irmão de Isaac. Vamos parar aqui no 9 e vamos vamos comentar agora sobre esses acontecimentos. Todos compreenderam que Isaac e Rivca eram tzadikim especiais, que outros estrangeiros já haviam recebido a proteção do rei. Deste modo, Hashem tornou Isaac famoso no mundo inteiro. Todos ouviram também falar de Isaac, porque ele se tornou fabulosamente rico na terra dos filisteus. Como, pois, aconteceu? Durante o tempo em que Isaac viveu com os filisteus, semeou campos. Quando chegou o tempo da colheita, chegou a safra e a mediu. E por que Isaac mediu a colheita? Queria saber a quantidade exata para separar a Amassé. Ou seja, ele já cumpria esse mandamento. Amassé, que é o dízimo, que não era dinheiro. Nunca foi dinheiro. Você pode ver que nessa época o dinheiro já existia, porque Abraão já tinha comprado um campo por dinheiro, Avimeleque, mas na frente a gente vê José sendo vendido, e Yosef sendo vendido por dinheiro também. Mas a massa, o dízimo não era dinheiro, era alimento.
Ele, Yitzhak pesou toda a safra e tirou 10% para dar aos necessitados. O dízimo da produção e distribuí-lo entre os pobres conforme a lei da Torá. Nossos patriarcas observavam as leis da Torá mesmo antes dela ser outorgada, né? E separavam a maçã dos frutos. Por ter distribuído 1/10 dos seus ganhos entre os pobres, Hashem o recompensou com riqueza. Na próxima vez em que semeou, colheu 100 vezes mais do que havia plantado. Mas o povo evangélico hoje quer dar 10% do salário, quer receber, né? Quer fazer barganha, né? Aqui não. Aqui era mandamento. Aqui é mandamento. Aqui não é barganha, não. Tá? Com o Eterno não se barganha. Yitzhak tornou-se tão incrivelmente rico na terra de Guerá que as pessoas começaram a comentar: os desejos das mulas de Yitzhak valem mais que o ouro e prata de Avimeleque. Imagina, né? As bênçãos. Agora a gente vai para aquele assunto, né, sobre a roupa. Muito legal. A roupa que Rivka deu a Yaakov era extraordinária e maravilhosa. Era feita de pele de cobra. Sobre ela estava pintado todos os animais do mundo, de forma tão realista que pareciam vivos. Espera aí, né? Era feita de pele de cobra, vamos lá. Quando este traje era usado por um caçador, os animais se sentiam atraídos pelo animal correspondente pintado na roupa. Inevitavelmente os animais se aproximavam das figuras até chegarem bem perto das pessoas que usavam a roupa. E se mostravam tão mansos que esta podia facilmente capturá-los. Este maravilhoso traje de caça havia sido feito por Hashem, o Criador, para Adão. Mais tarde caiu nas mãos do rei Nimrod. Esav havia matado Nimrod e ficado com a roupa para si. Neste dia, Esav não vestiu este traje, porque seu pai havia lhe ordenado que fosse caçar com suas armas, e não com a roupa. Espera aí, se a roupa era de pele de cobra, foi o que aconteceu com a cobra no paraíso, né? Se foi feito de pele de cobra, né? A cobra se deu mal no paraíso e virou vestes para Adão, né? Interessante, né? Mas não, isso eu estou brincando, tá? Mas a questão da roupa, realmente existe uma possibilidade muito grande dessa roupa ter existido, né? E essa roupa de Adão passou para Noa, e Nimrod roubou de Noa, seu bisavô, por isso que ele se tornou um grande caçador. Todo mundo que vestia essa roupa se tornou um grande caçador, né? Isso é uma linha de pensamento dos sábios. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esav. Estas palavras ditas em espírito profético, espírito, né, vamos lá, em sentido figurado, né, em ação profética, né, moldaram o futuro papel, né, do povo judeu em relação aos não-judeus. Isso é interessante. Na verdade, a voz, o som das preces e estudos de Torá é a porção de Jacó, enquanto as mãos simbolizavam uma vida pautada pela força física, nas marcas de Esav e seus descendentes. A palavra de Yitzhak também implicava que, enquanto Jacó estuda e cumpre a Torá, as mãos de Esav serão impotentes contra ele. Foi aquilo que eu falei, né? Enquanto a bênção que Esav recebeu foi essa: olha, enquanto ele for tzadikim, justo, enquanto ele estudar a Torá, ele for diligente, suas mãos não vai ter poder sobre ele. O aroma de meu filho é igual ao aroma do campo que Hashem abençoou. Prevejo que seus descendentes construirão um Beit Hamikdash em Sion, chamado pelos profetas de campo, e lá oferecerão sacrifícios, uma vez que era Pessah, quando Hashem abençoou o mundo com o orvalho.
Isaac abençoou Jacó com a bênção do orvalho. Isaac exclamou: enquanto você cumprir a Torá, Veietem lecha haelokim que Hashem te dê mital ha-shamayim, do que o orvalho dos céus, o mishmané haaretz, e da gordura da terra, verov dagan, a plenitude de grãos, vetirosh, e vinho, e avduha amim, nações te servirão, veistahavu lecha, leiumim, e se curvarão a ti, e ve gevir lechacha, será senhor sobre teus irmãos, veistahavu lecha bene imecha, o filho de tua mãe se prostrarão a ti, orachá aru, amaldiçoado o que te amaldiçoar, uvarachahe Baruch, e abençoado seja o que te abençoar. Jacó parte rumo a Harã, como consequência de Jacó ter tomado as bênçãos de Esaú, odiava com ódio insaciável, que exigia vingança. Os pensamentos de Esaú eram preciso arquitetar. Os pensamentos de Esaú era o seguinte, né? Preciso arquitetar um plano no qual primeiro mato meu pai, depois meu irmão, de modo a dominar o mundo. Ou seja, para poder matar o irmão, ele tinha que matar o pai. Não importa o quanto Esaú odiasse Jacó, ainda não ousava matá-lo em público. A corte de justiça de Shem e Ever sentenciava qualquer assassino a pena capital. Por conseguinte, Esaú planejava assassinar Jacó através de um terceiro. Decidiu casar-se com a filha de Ismael. Com essa finalidade, incitaria a ira de seu sogro, Ismael, contra Jacó, lembrando-o de como seu irmão mais novo usurpou sua posição, como Jacó estava agora fazendo com Esaú. Ou seja, ele ia lembrar a Ismael, lembra que Isaac tomou tuas bênçãos? Né? O meu pai tomou tuas bênçãos. A mesma coisa Jacó está fazendo comigo agora. Está tomando minhas bênçãos. Ele sendo sogro agora, né? Aí Ismael ia matar para ele ser, né, o herdeiro, o único herdeiro. Acenderei a ira contra Jacó, raciocinou Esaú, até que Ismael finalmente o mate. Depois terei o direito de matar Ismael como vingador do sangue de meu irmão. Olha o plano do cara. Né? Perfeito. Assim serei herdeiro de ambas as famílias. Esaú casou-se com Mahalat, filha de Ismael, além das esposas que já possuía. Seu plano de Ismael assassinar Jacó, contudo, jamais se realizou. Ismael morreu assim que Esaú ficou noivo de sua filha. Mesmo antes de se casarem, Rivca sabia dos perversos planos de Esaú contra Jacó. Através da profecia, pensou que seria mais prudente que Jacó deixasse o país por um tempo. Chamou Jacó e lhe disse: o perverso Esaú encontrará consolo apenas numa coisa, na sua morte. Os seus olhos, você já é um homem morto. Né? Para que continue vivo, ouça-me, como me ouviu ao adquirir a bênção. Fuja para onde mora minha família, para Padan Aram, a casa de Betuel. Fique lá até que a ira de seu irmão amaine. Então chamarei de volta. Em sua retidão e bondade, Rivca pensou que a ira de Esaú se abrandaria dentro de algum tempo. Na verdade, porém, Esaú nunca deixou de perseguir Jacó. Jacó respondeu: só partirei com o consentimento de meu pai. Rivca disse então a Isaac: estou desgostosa e amargurada com as filhas dos cananitas. Se Jacó tiver de se casar com uma moça cananita, de que me vale a vida? Isaac concordou, chamou Jacó, instruiu: não se case com uma das filhas dos cananitas,
né, das filhas de Ené, Escol e Manré. Em vez disso, vá até a família de Abraão e case-se com uma moça de lá. Isaac abençoou Jacó antes de se partir. Abençoou abertamente, demonstrando que a bênção original realmente pertencia a Jacó. Apesar de Isaac, à época, tê-lo abençoado sem saber de sua verdadeira identidade, depois, na segunda bênção, quando Isaac estava plenamente cônscio de suas ações, ninguém poderia pleitear. Se Jacó não tivesse enganado o pai, não teria sido abençoado. Enganado eu não gosto de colocar essa palavra enganado aqui. Né? Assim, que enganaram, mas ele aproveitou a oportunidade. Né? Rivca, mãe de Jacó, também o abençoou, dizendo o Terrilim 91:11, pois ele dará a seus anjos o encargo de cuidarem de ti, protegerem em todos os teus caminhos. Como Jacó fugira, Esaú não podia matá-lo, todavia ainda não abandonara seus planos. Seu desejo de ferir Jacó não amainava. Esaú transmitira a inimizade por Jacó a seu filho Elifaz, que o transmitiu como tradição familiar a seus descendentes através das gerações. A descendência de Esaú era Amaleque, Agag e Ramã. O eterno ódio de Esaú contra Jacó, nossos sábios sintetizam a atitude de Esaú para com Jacó na seguinte assertiva: Halachá ri beiadua, shesav sonho. Leiakov é uma halachá bem conhecida e notória que Esaú odeia Jacó, porque nossos sábios descrevem o ódio de Esaú contra Jacó como uma halachá. Halachá quer dizer lei, instrução. Tá? Queriam definir a verdadeira natureza do antissemitismo. É fato que o antissemitismo continua com a sua cabeça erguida durante os milênios da existência judaica. Judeus foram e têm sido odiados durante todas as épocas e em todas as partes do globo, a despeito da estação, da assimilação e de sua adaptação à cultura prevalecente. Tem sido perseguido e destruído por nações de todos os países, não importa a que classe social pertença, que negócio ou profissão pratiquem, se são ricos ou pobres. Qual a causa original dessa situação incompreensível? O ódio dos não-judeus pelos judeus não se encaixa em enquadramento de qualquer teoria sociológica ou científica. Sua origem pode ser explicada apenas pelos princípios divinos da Torá. Rivca profetizou que os gêmeos que carregava não poderiam coexistir, mas que um seria subordinado ao outro. Se Jacó cumprisse seu objetivo de vida através do estudo e fidelidade à Torá, então Esaú lhe seria subjugado. Contudo, se Esaú falhar em sua missão, se Jacó falhar em sua missão na vida, então a hostilidade latente de Esaú se mostrará ativamente sob a forma de antissemitismo, lembrando a Jacó seu verdadeiro objetivo de vida. Desta maneira, o antissemitismo porta um caráter de halachá, um fato inalterável que será intrinsecantemente enraizado no plano divino do universo. Nossa história prova que sempre que um Bene Israel permanecem leais a Hashem, Esaú não tem poder algum, ou seja, os descendentes deles. Né? Por conseguinte, a falta de conexão com a Torá e o antissemitismo possui uma relação de causa e efeito. Existe apenas um único método eficaz de controlar o antissemitismo, intensificando, né, a observância da Torá. E nós ficamos por aqui. Nós terminamos essa halachá com esse pensamento dos sábios, né, que abrange todo o estudo, né, dessa Torá. Né. Depois disso aí, nós temos o que nós podemos acrescentar aqui nessa Torá são os poços, né, que Isaac
cavou, cada um, né, representa um templo, né, que foi construído. Essa é a conotação daqueles poços, né? O primeiro, né, confusão, depois o segundo foi luta, né, e o terceiro foi bênção, né, que são os 3 templos que foram, os 2 templos que foram construídos e um que se espera ser construído, que é o terceiro templo, né. Os 2 primeiros foram construídos e foram, né, destruídos, e agora os judeus não messiânicos esperam construir um novo templo. Não existe profecia, né, que relatem a construção desses templos. Só se fala sobre esses templos depois que eles são construídos. Antes do primeiro nunca se falou sobre o primeiro. Só se fala do primeiro depois que ele é construído. Antes do segundo nunca se fala sobre o segundo. Existe, assim, uma ansiedade de se construir, mas, vai ser construído, não. Depois que ele é construído por Herodes, o primeiro por Salomão, o segundo por Herodes, né, o construtor, né, ele era um construtor muito inteligente, Herodes, e aí se falou desse segundo templo, né, depois de sua construção, que é o templo que Yeshua olha para ele e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então esse templo ele é derrubado, né, por Tito, o general Tito e seu exército romano, né, em uma missão a Israel, uma inveja terrível, né, vamos destruir tudo. E aí destruíram, ficou só lá o muro, né, que eles chamam Muro das Lamentações, que é a base ocidental do templo, que os guardas deixaram essa base para se protegerem do sol à tarde. E o terceiro poço, né, que ele chama agora nós temos alargamento, que os judeus não messiânicos acham que esse terceiro templo, né, vai deixar eles tranquilos, vai trazer paz. Realmente vai trazer um período de paz, mas como o apóstolo, como Shaul Rachalia, né, Shaul, Paulo enviado, né, fala: olha, quando vocês disserem para você a paz e segurança, haverá repentina destruição e guerra. Né? Ele está aí praticamente profetizando sobre a 70ª semana, né, de Daniel, que são 7 anos, 3 anos e meio de bonança, mais 3 anos e meio de tempestade. Mas isso aí é escatologia, coisa que eu expliquei, né, bem detalhado num outro vídeo, né, que são os últimos dos últimos dias. Se você quiser conferir, está aí no canal esse estudo também. Mas quanto aos templos, e aí os judeus não messiânicos, eles não entendem muito bem o significado desse terceiro poço, né, que é paz e tranquilidade, mas Yeshua, quando veio, ele nos torna templo e morada do Eterno. Nós é que somos os templos. Então, não há nada que possa destruir esse templo que não é feito por mão de homens. O Eterno não mora em templo feito por mão de homens. Ele mora no templo feito pela mão dele. Então, somos nós. O terceiro templo somos nós. Por isso que eles querem escrever a sua Torá em nossos corações. E o salmista diz assim: filho, dá-me teu coração para que eu possa escrever as minhas mitzvot em teu coração. O que a gente tira aqui também dessa paraxá é o fato de Esav, né, ser um cara muito inteligente, ser um cara perito, né, mas assim, ele, né, desandou, pendeu para o mal, né. Já Yaakov, né, mais humilde, mais tímido, né, conseguiu a bênção, né, e o que nós tiramos aí é que o homem, ele tem livre-arbítrio, né, ele tem livre-arbítrio, né, ele tanto pode escolher o bem como escolher o mal. Não existe, mesmo que o Eterno possa ajudar a guiar você, a escolha é sua. Ele mostra o caminho é esse. Ele mostra que o caminho é esse. Foi dado o caminho a esse sábio. Vai estudar, mas ele não quis. Ele não quis. Como Jacó, daqui para frente, a gente vai ver Jacó fazendo muita besteira também. A gente vai ver Jacó vai fazer techuvá. A partir de agora, Jacó vai fazer techuvá de todos os seus erros. Ele vai retornar e vai
vai entender todos os erros que ele praticou e ele vai, sabe, até o Egito ele vai fazer, vai errar muito. Depois que José é vendido, que Yohanan é vendido, é que ele vai começar a fazer techuvá. Então, um Shabbat Shalom para todos vocês, uma ótima semana, né? Shavua Tov, né? Já vou dizendo Shavua Tov aqui, Shabbat Shalom e Shavua Tov, porque daqui a pouco, né, o Shabbat acaba e começa a nova semana, né? Uma boa semana, uma semana maravilhosa para todos nós. Eu vou terminar recitando a Birkat Kohanim, né, que está lá em Números 6:22. Você pode procurar aí e encontrar ela em português. Eu vou recitá-la em hebraico, né, porque quando nós recitamos a Birkat Kohanim, não é para nós, mas sim para as outras pessoas. A bênção, ela é para outra pessoa. Então, quando você recita ela para outra pessoa. Vamos lá. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yair Adonai panavelecha. Vihuneka Isah Adonai panavelecha. Veiashelecha Shalom. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Até o próximo vídeo.